Fala gente, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Profissão Digital e hoje aqui no canal a gente começa a falar sobre fotografia. É um assunto que eu acho legal tanto para quem quer aprender a fotografar melhor, como também para a galera que faz vídeo, porque hoje em dia cada vez mais a gente tem usado as câmeras fotográficas para fazer vídeo. Então a gente tentou estruturar aí uma série de vídeos para que eles funcionassem como um pequeno curso de introdução à fotografia. A gente vai falar desde a escolha de equipamentos, especificações técnicas de lente, de outros acessórios, de câmeras. Falar também, óbvio, né, passar pelos pilares da fotografia, abertura, ISO, velocidade do obturador, balanço de branco. Fala também de técnicas de composição fotográfica, que é uma coisa que eu quase não vejo aí a galera falando no YouTube, né? Além de técnicas também mais avançadas, como bracketing, lighting paint, foto panorâmica, HDR, que são esquemas bem legais para a gente fazer uma foto mais criativa. Então nesse primeiro vídeo a gente resolveu falar sobre um ponto meio crítico aí, né? A gente percebe que dentro das redes sociais, dentro dos fóruns de discussão, muita gente tem dúvida com relação a como comprar o primeiro equipamento. Então a gente resolveu fazer aí uma pequena lista, né? Um passo a passo para facilitar a sua compra. A segunda parte desse vídeo, a gente vai apresentar as câmeras, né, os tipos de câmera que a gente tem no mercado, para que você compre uma coisa que tenha mais a ver com o uso, né, com o seu objetivo dentro da fotografia. Então, os primeiros 3 passos da nossa lista são essencialmente técnicos. Você vai ter que procurar nas especificações das câmeras para saber se elas te oferecem esses recursos. O primeiro deles é se você tem controles manuais de abertura de diafragma, velocidade do obturador, ISO e balanço de branco. Isso é essencial, você ter o controle manual é essencial para você fazer uma fotografia mais criativa. Aquelas câmerazinhas tipo point and shot, né, que são as câmeras compactas, que você aponta, tira a foto, a câmera decide tudo para você, você deixa de fazer várias coisas interessantes, como diminuir a profundidade de campo, borrar algum movimento, né? Coisas que deixam a foto muito mais artística, uma foto muito mais bonita. Então a gente tem que perceber, tem que ir lá nas especificações e ver se a gente tem controles, esse tipo de controle manual. Uma outra coisa, ainda dentro disso, dos controles manuais, é você saber se esses controles estão à mão, né? Se existem botões dedicados para você alterar essas configurações de forma mais rápida. Tem algumas câmeras que elas apresentam que elas só conseguem alterar essas configurações dentro do menu. E aí é uma coisa meio chata, né? Às vezes você, sei lá, está tirando foto do seu cachorro e aí você tem que entrar no menu para fazer a configuração. Quando você terminar de configurar a sua câmera, o cachorro já saiu do lugar, já não está fazendo mais aquilo. Então, pelo menos 2 controles aí que precisam estar à mão seria o de abertura de diafragma e velocidade do obturador. Isso já vai te facilitar muito na hora de fazer a foto. Segunda coisa que a gente tem que ver, tá, que não é obrigatória, mas é bastante interessante porque vai te dar uma qualidade muito maior de imagem, é se a câmera faz fotografia no formato RAW, tá? RAW. Geralmente as câmeras mais básicas elas só fazem foto em JPEG. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a diferença dos tipos de arquivo que existem aí, nos vídeos um pouco mais para frente, mas grosso modo falando, né, o JPEG ele tem uma qualidade muito mais baixa do que o RAW. O RAW ele consegue, vamos dizer assim, capturar muito mais informação que o JPEG. Além do que, na pós-produção, você vai conseguir fazer um ajuste muito mais fino da sua imagem, aumentando contraste, brilho, saturação, até alterando o balanço de branco aí de uma forma extremamente simples. Então, é muito interessante que fotografe em RAW, que a câmera fotografe em RAW. Claro, pô, Alan, mas a minha câmera não tem, ela só fotografa em JPEG. Isso não vai te impedir. O importante são aqueles controles manuais. Agora, se ela fotografar em RAW, aí é uma maravilha. Você não vai querer mais fotografar em JPEG. Terceira coisa que você tem que prestar atenção é no tamanho do sensor da câmera. Existem diversos tamanhos de sensor, mas na fotografia a gente pode dizer que quanto maior for, melhor a qualidade de imagem que ele vai te entregar.
Isso porque ele vai conseguir capturar mais luz, né? Ele vai conseguir capturar mais informação. E assim ele vai te trazer uma imagem com melhores cores, com maior nitidez, com menor nível de ruído. Então, como existem diversos tamanhos por aí, a gente conseguiu separar pelo menos 3 para você escolher entre eles. O primeiro deles é chamado de Micro 4 Thirds, Micro 4 terços. Tem um pouquinho mais do que 1,5 cm de largura e eles estão sendo bem usados aí, principalmente nas mirrorless, e tem entregue uma qualidade muito boa. Um pouquinho acima deles, com um pouquinho mais também de 2 centímetros, a gente tem os sensores do tipo APS. A Canon chama de APS-C e a Nikon chama de DX. Tem até uma variaçãozinha de tamanho entre os sensores da Canon e da Nikon, mas na qualidade final é irrelevante isso aí. São sensores de tamanho muito bom que também entregam uma qualidade muito alta. Acima deles, a gente tem os chamados full frame. Eles também são chamados pela Nikon por um outro nome que é um FX. Eles têm o tamanho daquele fotograma, né, do filme de 35 milímetros que a gente utilizava na fotografia analógica. Tem um pouquinho mais de 3,5 cm de largura e está presente aí nas câmeras chamadas câmeras profissionais. Acima dos full frame ainda existem aí o médio e o grande formatos, só que são câmeras para uso muito específico e muito fora da realidade quando o assunto é grana, né? Porque são câmeras extremamente caras. Câmeras do tipo, com sensor do tipo APS ou Micro Four Thirds, você consegue comprar aí por começando, né, em cerca aí de 350, 400 dólares. Já as full frame, você só vai conseguir câmeras a partir de 1.500 dólares. Então a diferença de preço entre elas é muito grande. Você não precisa, principalmente se você estiver iniciando, comprar uma full frame, tá? Existe um mito aí que se eu quiser ganhar dinheiro profissionalmente, eu vou ter que ter uma full frame. E não é bem assim, a gente vai ver isso aí um pouquinho mais para frente, tá? Isso é um pouco um mito que se criou aí em cima desse tipo de câmera. E mesmo que você não tenha aí 350, 400 dólares para comprar uma câmera com sensores desse tipo, não tem problema. Como eu disse no item anterior, o que importa realmente para você começar a aprender a fotografia é você conseguir ter os controles manuais da sua câmera. As 2 últimas perguntas que você deve fazer é a você mesmo, tá? Você que vai ter que responder. A primeira delas é qual o seu objetivo com a fotografia? Eu quero fotografar as minhas viagens, festas familiares, nada profissional, eu quero só registrar as minhas imagens com uma boa qualidade. Tá, então existem câmeras que são próprias para isso. Você quer mais portabilidade ou você não se incomoda de carregar aí 2, 3 quilos de equipamento para de repente ter uma qualidade um pouco maior, um pouco mais de opção na fotografia? Se o seu objetivo é um pouco mais profissional, existem câmeras mais voltadas para esse tipo de objetivo, que vão te entregar uma qualidade maior, que vão ter mais equipamentos, mais acessórios, mais lentes, flash, enfim, uma série de coisas que vão te auxiliar aí profissionalmente. Eu acho que isso daí vai ser mais respondido no vídeo que vem, quando a gente vai apresentar aí os tipos de câmera que tem no mercado. A última pergunta que você tem que se fazer é o nosso limitador, é quanto que a gente tem para gastar. O dinheiro sempre vai limitar a gente. Então, eu tenho X para gastar. Então, dentro desse X que você tem para gastar, e vendo todas as especificações que a gente falou que a gente tem que encontrar nas câmeras, junto com o seu objetivo na fotografia, você vai conseguir chegar aí numa câmera mais ideal para você. Lembrando que não é muito indicado que você gaste todo o seu dinheiro logo no seu primeiro equipamento. Câmera vai e vem, Uma câmera, conforme você vai conhecendo mais, apurando o seu olhar, conhecendo melhor os equipamentos, você vai acabar naturalmente querendo evoluir aí também a qualidade da sua câmera. Só que isso só vai acontecer com o tempo. Além disso, você também tem que investir em outras coisas, tipo cartões de memória, muitas vezes também investir em uma ou mais baterias extras. Mais para frente você vai sentir necessidade de outras lentes, de flash e o mais importante, que é conhecimento. Você investir, por exemplo, num conhecimento de um software para editar as imagens, principalmente se você quiser e for fotografar em RAW, que a gente indica 100%, você vai precisar saber mexer num bom editor de imagens, como Lightroom, Photoshop, alguma coisa assim.
A gente, inclusive, oferece aí cursos online. Tá? Por enquanto, a gente está com o de Photoshop e está aí já no forno o curso de Lightroom. Se quiser conhecer, cursos-aepix.idus.com. Então, você investir no seu conhecimento é extremamente importante. Se mais para frente você decide que você quer trabalhar com eventos, você vai ter que aprender a mexer, por exemplo, bem em flash dedicado. E isso daí é o tipo de informação que você não consegue no YouTube a qualquer momento. Eu acho que, assim, aprender pela internet é legal, é bom, mas te tira muito tempo de busca. A gente fica pegando, acontece uma coisa que muitos chamam de overdose de informação. Então acontece o quê? Você pega uma informaçãozinha aqui no YouTube, pega outra ali no Facebook, um fórum especializado, um blog, e aí você vai ficando maluco com toda aquela informação. E muitas informações também são desencontradas, você não sabe muito bem quem acreditar. A sua curva de aprendizagem fica muito mais longa. O que isso quer dizer? Né? Que você vai demorar muito mais tempo para aprender um determinado conteúdo. Então, não cai muito nesse engano de que você vai aprender tudo dentro do YouTube, não. Utilize o YouTube como uma ferramenta a mais para você se atualizar, né? Tem muita gente boa aí falando sobre novos equipamentos, por exemplo, falando sobre técnicas mais avançadas, mas tenta aprender a base de uma forma um pouco mais sólida do que ficar catando migalha aí pela internet. Tá? Hoje em dia os cursos estão muito mais baratos e vale a pena o investimento, principalmente se você quer entrar rápido no mercado de trabalho. Mais rápido que eu falo, tá? É pelo menos 1 ano de estudo aí para você entrar no mercado. Bom, então se você curtiu, dá um joinha aí, compartilha esse vídeo, né? Se você tiver um amigo, uma amiga que esteja a fim de aprender fotografia também, indica esse curso para ele. A gente vai fazer, como eu disse, né, estruturar tudo isso daqui para que você consiga absorver melhor aí todo esse conhecimento que a gente vai passar. Beleza? Qualquer coisa, a gente está lá no Facebook também, tá? facebook.com/cursosaepix. Vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, posta lá no Facebook ou então aqui no YouTube. Melhor até lá no Facebook, eu estou mais por lá do que por aqui. Tá? E é isso. Até semana que vem. Grande abraço.